news, you want to be loved. Oi, gente! Vocês devem estar se perguntando quem é essa louca dançando nesse vídeo. Sou eu. Eu tô feliz, gente. Por quê? Porque eu vou para os Estados Unidos. Uhul! Eu vim aqui contar pra vocês hoje que eu já tenho meu match. Na verdade, até já tirei meu visto, tô me preparando pra embarcar. E eu resolvi contar pra vocês como é que foi esse processo aí de estar online, ter o match. Eu já fiz um post no blog, ele ficou meio quilométrico assim. Mas como tem gente que gosta de assistir vídeo, né, e tal, falei, vamos gravar então, beleza. Então, pra quem me conhece, eu sou a Cláudia. Acesse aí nossos links, vou colocar aqui depois, pra saber um pouco mais da minha história, da história das meninas do blog. E então, o que acontece? Fiquei online no começo de março, deixa eu ver se é isso mesmo, dia 24 de fevereiro, tá? Aí, o que aconteceu? Eu, no dia 24, tava mó ansiosa, né, porque, sei lá, contei um pouco também, demorei pra ficar online umas 2 semanas. E aí, beleza, fiquei online, vamos que vamos, né? E daquela coisa de esperar, no dia 2 de março, entrou a primeira família no meu perfil. Eu lembro que eu tava na casa da minha tia, lá deitada no sofá, e de repente escutei o barulhinho do meu celular. Era mais ou menos um barulho assim. Enfim, esse barulho. E aí eu fui ver, e era o e-mail da Apia, então eles me avisando que era pra eu entrar no meu perfil e ver quem era, enfim, ver que tinha uma família no meu perfil. Cara, eu voei do sofá, corri no computador, comecei a pesquisar. Aquele desespero. Abri meu perfil e lá tava, tudo bonitinho, primeira família de Nova York com 3 kids. E, cara, na hora eu já fiquei assim, ó, tipo, tem uma família no meu perfil. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a família assim, assim, já mandei foto pra ela e tal e tal. Fiquei mal empolgada, porque a primeira família, gente, é a primeira família. Sabe? Dá uma emoção. Eles, sabe, eles ligaram pra você, eles olharam seu perfil. E aí fiquei toda feliz, comentei com as meninas, falei, e agora e tal. Mandei e falei, vou mandar um e-mail, né, pra família, agradecendo, e se colocando à disposição e tal. Não deu tempo. Daqui a pouco, meu e-mail de novo. E o host dad já tinha mandado um e-mail dizendo que viu meu perfil, que gostou muito e tal e tal. E aí a gente começou a conversar. E troca e-mail de cá, de lá e foi muito legal. Fui conhecer dessa família. Aí logo eu fiz o primeiro Skype com o host dad dessa família. Tenso, assim, mas foi muito legal. A gente conversou uma meia hora. E foi. Né? E aí eu fui, nesse meio tempo, foram entrando mais famílias no meu perfil. Né? E entre família, conversa e troca e-mail, fiz Skype com um, fiz com o outro, conheci e tal. E entrou na minha família, no meu perfil, uma família de Boston. E aí eu peguei e falei, legal, vamos conhecer Boston, né? Primeira família, acho que eu falei, Nova York. Só que era uma cidade próxima, não era New York City. E aí, beleza, tava empolgada conversando com eles. Eu sei que teve uma semana, gente, que eu fiquei com 6 famílias no meu perfil. Então eu conversava por e-mail, já marcava Skype, teve Skypes que eu marquei, a galera não comparecia, era super chato, aconteceu isso acho, umas 2 vezes comigo. Uma delas se justificaram, e depois a gente fez Skype, foi legal, mas acontece, tá? Bom, aí entrou essa família de Boston, foi a 6ª família, e aí a mãe mandou um e-mail pra mim também. Toda animada, vamos marcar, porque no perfil deles não tinha foto, não tinha carta, só tinha o nome e a idade das crianças, né? E aí eu fiquei mal curiosa, enfim. Mas aquela coisa normal, eu não tava assim, tipo, nossa, essa família. Aí a mãe mandou um e-mail marcando Skype. Beleza, vamos que vamos, né? Marcamos e no dia 16 fizemos o primeiro Skype. E foi com o host dad. E eu até tranquilo, porque até então eu já tinha feito Skypes primeiro com o host dad, enfim. Eu agendei com a mãe, na verdade eu tava esperando conversar com a mãe, mas aí ele entrou lá, vamos conversando, beleza. Só que aí o que aconteceu?
o host tava me vendo, me ouvindo, mas eu não ouvia ele. Então a gente tentou desligar e ligar de novo e não funcionou. Aí ele me falou, me passa seu telefone que eu te ligo. Beleza. Ligação internacional. Sim. Aí na hora, né, tava com o celular do lado, ficou aquela. Então eu via ele falando por telefone, ele falando comigo e tal. E a ligação não era muito boa, algumas coisas não dava pra entender muito bem, mas a gente foi tocando. Quando deu 15 minutos de ligação, caiu a ligação. Aí eu falei, ops, né, tentou ligar de novo e tal. Falou assim, eu pensei e falei, cara, você não quer fazer o seguinte? A gente conversa por Skype quando você me responde teclando, né, digitando por chat e tal. E ele topou, então a gente ficou um tempão conversando, eu falando normal, né, e usando o áudio do meu computador, e eu só ouvia, não ouvia, aí ele teclava. Isso foi bom, porque a gente conversou bastante e a conversa ficou toda registrada no Skype, né. Pra mim foi bom. Enfim, a gente conversou por cerca de 1 hora e 7, por aí. E eu gostei muito, achei ele um cara super legal. Ele também se interessou bastante sobre as coisas que eu fazia, perguntou minha experiência e tal, né? Aí o que aconteceu? Ele, no final do Skype, ele falou assim, você se importaria de fazer um match antes de conhecer com as crianças? Aí eu, tipo, aquela cara assim, falou, né? Aí eu falei, toda alegre, eu falei, eu gostaria de conhecer as crianças, eu acho que é importante, né, e tal. Aí ele falou, então vamos marcar, vou conversar com a minha esposa e a gente marca, pode ser amanhã? E aí no outro dia eu tinha um aniversário e eu falei pra ele, olha, tem um aniversário, se você não se incomodar, se quiser fazer jeito eu desmarco. Ele, não, vai lá, curte seu aniversário e depois a gente conversa e marca outro dia. Bom, e foi isso. Aí eu mandei um e-mail, agradeci e tudo mais, e vai, vem. Passou uns dias e aí eles foram viajar, né? A família foi viajar para um outro estado lá. E aí, no meio da semana, eles me mandaram um e-mail assim, Cláudia, você tá disponível agora para conhecer as crianças? Aí eu falei, tô, porque, tipo, tô trabalhando, né? E aí, tipo, eu tava em casa, de boa, eu falei, vamos lá. E a gente fez um Skype super rápido, foi 10 minutos. Eles estavam, como eu falei, esquiando, então a criançada tava toda se divertindo, nem queria saber de falar comigo. Aí a host até conversou um pouco, eu pude conhecer ela também por Skype. E aí eles chamaram as crianças lá, vem cá menino, vem conversar com a menina aqui. E aí eles foram super legais, os dois meninos, um de 6 e outro de 8. Conversando rapidinho e tal. Beleza, beleza? Tchau, boa, curtam aí bastante as férias. Desliguei. Aí que eu fiz? Mandei um e-mail, sempre mandava e-mail agradecendo, né? Por eles também estavam de férias, enfim, se dedicaram aí pra conversar comigo. Aí, beleza. Isso foi dia 19 de março. No dia seguinte, foi uma sexta-feira, a host me mandou um e-mail falando assim, Cláudia, gostamos de falar com você e queremos o match. Eu fiquei tipo, oi? Li o e-mail de novo e falei, nossa, mãe, agora eles querem fechar comigo e tal. Eu fiquei sem reação, de verdade. Eu não sabia o que eu queria, toda indecisa, né? Porque, como eu falei, eu tava tipo umas 2 semanas conversando com a família de Nova York e eles estavam muito interessados em mim e tal. E eu tava assim, com a família de Nova York, meio que querendo conversar. A família de Boston me pediu um match. E aí eu, pra não ser, lógico, né, falei, não vou perder essa oportunidade, né, mandei um e-mail respondi a host, falei, muito obrigada por vocês terem tomado essa decisão e vamos conversar então, porque no e-mail ela me falou o seguinte, olha, a gente tá com pouca conexão de internet aqui, porque eles estavam lá de férias e falou, vamos marcar o Skype pra domingo, dia 29. Uma semana depois. E aí eu falei, beleza, então vamos marcar dia 29 e lá a gente conversa sobre o match. Tipo assim, não sei o que eu quero.
o match, tipo assim, não sei o que eu quero, né? E aí mandei e tal, ficou combinado. E passou, isso foi na sexta, aí no sábado, domingo, a família de Nova York, o host me manda assim um e-mail e falou: Cláudia, está disponível para fazer um Skype rapidinho com os kids? Aí eu peguei e falei, lógico, né? Tava, tipo, era pouco depois do almoço. Marcamos, eu conversei com eles, conheci, eu achei uns amores, na verdade eu conversei com os dois mais novos, que é o menino de 11 e 10 e a menina de 7. E aí a gente conversou tipo uma meia hora e eles ficaram super empolgados, eu também, a gente falou de várias coisas. E aí ficou nessa, porque aí encerrou a chamada, né, o host meio que deu um corte, assim, que senão ia ficar a tarde inteira conversando. E aí eu mandei um e-mail agradecendo e ele falou: olha, Cláudio, foi muito bom mesmo, as crianças também gostaram de você e tal. E eu, legal, a gente vai se falando. E aí, cara, assim, falei, agora, né? A família me pediu de Boston, eu não posso ficar nessa, né? E foi uma semana muito tensa. Pra ajudar, a família de São Francisco voltou no meu perfil e que eles já tinha feito Skype com eles e tal, aí eles sumiram. Aí eles falaram: olha, Cláudia, a gente deu uma sumida aí, mas a gente gostou de você, vamos fechar? Eu falei, não sei. Aí eu peguei e fui sincera, falei: olha, uma família já me pediu match, obrigada, gostei de vocês, mas eu já tô conversando com eles. Aí, tchau, né, beleza, tranquilo. E pensando, então eu orei muito, busquei muito a Deus, porque afinal de contas, cara, é o seu futuro, você tem que decidir pra onde você vai morar, com quem você vai morar, e eu queria muito sentir paz, entendeu? E aí até que chegou num dia, acho que foi tipo na quinta-feira da outra semana, eu já tava pilhada, assim, não sabia o que, tipo, falei, meu, e se eu não saber o que eu faço? Não fecho com ninguém, então, espero entrar outra família, olha a loucura, né? Aí, até que eu peguei e falei, ai meu Deus, me ajuda, preciso de uma direção. E, cara, eu falei, quer saber? Se ninguém entrar, sei lá, se não acontecer mais nada, dia 29 é nós, vou fechar com essa família de Boston. E, cara, depois que eu pensei nisso, cara, eu fiquei numa paz, assim, tipo, inexplicável. Foi Deus mesmo que falou, meu, vai menina, vai, entendeu? Aí eu esperei, dia 29, estava eu aqui no meu quarto, com o computador na frente, 10 horas da noite. E aí a host entra no chat, né? Aí a gente começou a conversar e tal por Skype, que match que nada, tipo, ela nem falou, então vamos fazer. Esquece, eu já estava lá, ela começou a me mostrar a casa, me mostrar o que ela tava fazendo e tal, contando da viagem que eles tinham chegado. E eu tipo, e por dentro, que legal, cara, vamos pra Boston e tudo mais. E foi muito legal. A gente ficou tipo uns 40 minutos conversando sobre as minhas expectativas pra ir lá. Ela me mostrou o restante da casa, aí os meninos estavam tipo indo dormir já. E logo a gente teve que encerrar a chamada, porque como eles tinham voltado de viagem, a mudança de fuso que eles tinham enfrentado, o lugar que eles estavam, né? Lá já era tipo 11 horas aqui, e aí já eram 10 lá, e as crianças precisavam dormir. Ela falou, Cláudia, a gente vai se falando então durante a semana, tá? Mas é isso aí. E eu queria me perguntar um monte de coisa, né? Tipo, e aí isso, o schedule, umas dúvidas que eu tinha. Que nada, aí desligou. E eu fiquei, vou pra Boston! E comecei a avisar todo mundo no WhatsApp, minha mãe, meus pais. Falei, gente, agora eu já sei pra onde eu vou e quando eu vou. E essa é muito boa, essa sensação, cara. Porque quando você tá no processo de au pair, todo mundo fica assim, né? Onde você vai? Não, mas você vai pra onde? E quando você vai viajar e tal? E a gente fala, então, eu sou pros Estados Unidos, né? Tipo, você não sabe quando. E daí na segunda-feira chegou, né, um e-mail, conversamos por e-mail com a host. E realmente tinha um match, né? Vamos combinar que tem que ser uma coisa bem certa. E aí depois disso, eu fiquei super feliz.
esperei ainda no dia 1º, o meu perfil mudou no site lá da... Nesse meio tempo até entrou umas 2 famílias depois, mas eu já dispensei, falei que ia demorar um pouquinho para o perfil mudar, mas eu já tinha fechado com outra família. E foi isso, cara. Foi isso, meu match, entendeu? Fiquei tão feliz. E aí logo a mãe mandou os detalhes e tal. Quando o perfil mudou, logo já veio a data do embarque, detalhes do lugar que eu ia morar e mais outras coisinhas que vocês vão saber aí quando mudar o perfil de vocês. E então é isso, cara. Eu tenho umas dicas pra você, porque assim, quando a gente vai fazer, estar nesse processo, eu acho legal ter uns critérios, sabe? Tipo assim, o meu critério era a idade das crianças. Eu queria cuidar de crianças a partir de 5 anos, no máximo 2. Eu tava quase abrindo mão de cuidar de 3, porque eu tinha gostado muito da família lá de Nova York. No fim deu certo. Eu tô indo pra cuidar de 2 meninos de 6 e 8 anos. E região, eu acho legal também, tipo, você ter um critério, porque às vezes você fala, vou morar em tal lugar, mas é lá isolado, no meio do nada, entendeu? A não ser que você goste de ficar isolada, mas, meu, cuidado, entendeu? Procura saber o lugar que você vai morar. Se a pessoa já apareceu lá no seu perfil, já põe no Google Maps, enfim, pesquisa o que tem lá perto e vale muito a pena saber isso. Então esse também foi um dos meus critérios. Outra coisa é schedule. Eu queria um horário legal para eu poder estudar durante o dia e pra mim vai dar certo. Então é assim, só que também vamos ser sensatos, né, galera? Tipo, eu quero morar, tipo, quero ter uma suíte presidencial e minha parede tem que ser pintada de branco com bolinhas vermelhas e meu carro tem que ter meu nome na placa, né? Come on. Cara, eu sei que eu viajei muito, mas enfim, se você quiser ter esse tipo de exigências, ok, mas pode ser que não tenha nenhuma família nesse perfil, né? Então fica a dica, eu acho que é isso. Já tirei meu visto, depois eu até posso contar pra vocês como é que foi, o processo certinho. É um negócio bem tenso, mas é um assunto pra outro dia aí, beleza? Então, se tiver dúvida, manda e-mail pra gente, comenta lá na nossa página no Face, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima, beleza? Um beijo!